Estou de volta aqui com o nosso Balanço Geral e que prazer hoje, essa estreia, receber aqui o meu amigo querido aqui no nosso estúdio, o nosso repórter, o Kleber Luiz, que estará à frente agora da nossa Patrulha do Consumidor aqui no nosso interior, aqui na nossa Record Rio Preto. Amigo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Diga o que você preparou já para essa estreia, porque eu tenho certeza, a gente já tem casos bons. A gente diz casos bons porque é uma maneira de orientar toda a população com algumas dúvidas que chegaram até a nossa produção. E olha que não foram poucas, foram inúmeras. Exatamente. Inúmeras, né? A gente fez aqui alguns pedidos através do nosso WhatsApp e chegaram aqui várias dúvidas, várias denúncias também que a gente vai abordar no decorrer aqui do quadro. Exatamente. Boa tarde para você, para todo mundo de casa. E é isso, a gente falou do quadro aqui, já recebeu inúmeras mensagens. Como você disse, né? A gente não sabe se fica feliz ou triste. A gente fica feliz por poder ajudar essas pessoas, mas fica triste por saber que ainda tem tanto consumidor sendo lesado aqui na nossa região também, precisando da nossa ajuda, né? Como você disse, foram vários casos inclusive que consumidores procuraram o Procon, procuraram até a Justiça, o Sejusc, não tiveram retorno, a gente entrou na história, já conseguiu avançar e ao longo então das próximas edições a gente vai trazer tudo isso para quem está acompanhando a gente de casa e como você disse também, nosso intuito não é só mostrar os casos, é claro, tentar resolver e ao mesmo tempo tirar a dúvida de quem está acompanhando a gente em casa, porque pode acontecer o seguinte, a pessoa está assistindo, viu uma história aqui, está passando por uma situação parecida, vai entender o que diz a lei, vai saber como procurar ajuda, né? Seja procurando a gente ou até procurando diretamente o Procon, os outros órgãos que são responsáveis por ajudar. Né? Ô Kleber, e é o nosso papel, né? É o nosso papel aqui da Record, porque a gente tem essa questão social que é muito importante, que sempre está à frente também de ajudar o nosso povo, de comprar a briga de toda essa gente que ainda não sabe como agir em situações como essa dos direitos e defesa do consumidor. Agora, na nossa estreia aqui do Patrulha do Consumidor, a gente tem também, é claro, que uma visita, uma participação de extrema importância, que vai colaborar e muito, nosso querido amigo e apresentador, o Celso Russomano, que já está aqui conosco também, ou seja, a gente também vai poder contar com o Celso em casos mais complexos também, não é, Kleber? Exatamente, assim como a população já pode, os nossos telespectadores, há bastante tempo contar com ele, e agora a gente faz essa ligação também. Celso, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Patrulha do Consumidor, dizer que tem uma honra, né, de poder estar à frente desse quadro, que é conhecido já no Brasil todo pela sua atuação. Então seja bem-vindo e obrigado por aceitar participar com a gente aqui nessa estreia. Celso, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Patrulha do Consumidor, sobre os direitos do consumidor. E o Kleber tem falado comigo ao longo desses últimos anos, com essa vontade toda de fazer a Patrulha do Consumidor em toda a região, e nós hoje estreamos aí o quadro que, dependendo das reportagens, pode virar reportagem nacional também. Então, eu já conversei com o Kleber, dependendo da reportagem que tiver aí na região, nós vamos levar para o Cidade Alerta e vamos colocar em rede nacional também. Exatamente. Celso, inclusive, fala um pouco para a gente, né, a respeito já de quantos casos, quantas pessoas foram ajudadas, quantos consumidores ao longo desses anos todos, porque alguns vão para o ar, mas muitos acabam resolvendo até antes, né? Pois é, na verdade, nós temos um atendimento, eu tenho um atendimento no meu escritório, que atende em média de 50 a 100 pessoas por dia. São pessoas que a gente ajuda sem levar para o ar, até porque a gente precisaria de uma programação de 24 horas para a gente conseguir dar conta da demanda toda. Então, a Record ia ser só defesa do consumidor. Então, como isso é impossível, nós atendemos fora da Record, o pessoal que nos procura, de 50 a 100 pessoas por dia, presencialmente, gratuitamente. E desde 1990, quando eu comecei esse trabalho em defesa do consumidor, nós já atendemos 370 mil pessoas entre reportagens que foram ao ar, que eu creio já são mais 7 mil, e o atendimento presencial no meu escritório, que fica no Ipiranga, em São Paulo. Muito bacana. E nesses casos, né, quais são aqueles talvez mais difíceis de resolver, que você julga? Porque a gente sabe que em algumas situações o próprio comerciante ele não tem aquela informação que ele deveria ter e acaba fazendo por engano, mas tem aqueles mal intencionados também, né?
Bom, é importante dizer, em primeiro lugar, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma coisa chamada responsabilidade objetiva. Então, quem é o primeiro responsável em relação ao consumidor é o fabricante ou o produtor, aquele que colocou o produto no mercado. Isso está muito claro no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 3º, que estabelece quem é fornecedor. O comerciante é igualmente responsável quando você não consegue chegar no fabricante, né? Ou ele está vendendo, por exemplo, um automóvel de segunda mão. Aí ele tem que cumprir a exigência do Código de Defesa do Consumidor. No caso de automóveis, nós temos uma grande demanda, respondendo à tua pergunta, o vendedor, o estacionamento, em alguns lugares do Brasil, estacionamento, outros agentes de automóvel, outra concessionária, cada um chama de um nome. Esse tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor e dar a garantia total do veículo que está sendo vendido. Não existe essa história de garantia parcial só de motor e câmbio. A garantia é irrestrita, ela atende todos os equipamentos do veículo e isso está muito claro no Código de Defesa do Consumidor e o comerciante, nesse caso, não pode se exonerar, ou seja, deixar de cumprir o que a lei estabelece. Muito bacana. Celso, eu queria aproveitar que você está aqui conosco também, porque é um quadro que eu tenho certeza que vai ser um sucesso gigantesco, assim como já é com você, com toda a sua equipe também, a nível nacional. E aqui na nossa região a gente estava necessitando, e agora também com o Kleber à frente. E já nas primeiras chamadas que nós tivemos, foram inúmeros recados e mensagens que a gente teve, ou seja, a população necessita disso, necessita dessa ajuda, desse apoio também, e que bom que confiam na gente, tem essa confiança e tem a credibilidade também da nossa Record. Eu creio que você fica muito feliz também em poder ajudar tanta gente, e esses casos que a gente mostra serve até de auxílio para quem está em casa. A pessoa fala, poxa vida, eu estou passando por isso, eu tenho que brigar, eu tenho que lutar pelos meus direitos, eu não posso deixar para lá, porque as pessoas acreditam assim, vai dar muita dor de cabeça, demora, é uma burocracia danada, e não é. É importante que você denuncie e corra atrás, não é, Celso? É exatamente isso. Eu costumo dizer o seguinte, se alguém tivesse reclamado ontem, hoje eu não seria vítima. Se alguém reclamar amanhã, outra pessoa não vai ser vítima. Então, se eu cumpro a minha função de consumidor, reclamando os meus direitos, né, aquele que está fazendo mal, que está agindo de má fé, vai parar de fazer com certeza absoluta. Então, ele precisa ter um ponto final, e o ponto final é exatamente o consumidor reclamando os seus direitos. Muito bacana. Bem. Bom, Celso, inclusive vou aproveitar que você está aqui com a gente, vamos mostrar um caso que chegou aqui e já vou explicar o seguinte, né? Até o Celso está aqui comigo, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente começou a jogar aqui no ar, que a gente teria a Patrulha do Consumidor, a gente começou a anunciar o quadro, algumas pessoas procuraram a gente e um telespectador até de outro estado, ele entrou em contato porque ele estava tendo problema aqui em Rio Preto. Nesse caso, já vou deixar claro, e o Celso, como eu disse, me corrija se eu estiver errado, mas é contra o Detran. Aí, nesse caso, não existe uma relação de consumo, mas acho que é um exemplo também, claro, para mostrar a força do jornalismo da Record, a força de quadros como a Patrulha, que a gente se coloca à disposição, porque às vezes a pessoa não sabe a quem recorrer, não sabe como reclamar, e é o caso do João Marcos. Então, vamos primeiro ouvir a história do João Marcos e mostrar como é a força do nosso jornalismo para você poder confiar na gente cada vez mais. Meu nome é João Marcos, eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Comprei uma carreta em São José do Rio Preto e precisei mexer com os documentos. A gente deu entrada pelo site do Detran, o caminhão está parado já há 30 dias. A gente está tentando rodar o documento para poder anexar na NTT e a gente não consegue, porque o Detran está reprovando o documento. A gente tentou já entender o porquê, não sabemos. Fomos atrás para ver se conseguia o número do Detran ou de algum servidor ou de alguém aí dentro do Detran para a gente... procurar entender e saber o que está acontecendo. Não conseguimos, e eu vejo assim que é um descaso, né, o Detran de São Paulo com a população, porque você não tem um número de telefone, você não consegue falar com o servidor só através de agendamento, você não consegue falar com ninguém. Então assim, é um descaso com a população isso daí, e eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a resolver esse problema. Sempre uma enrolação, né? E a gente sabe que acontece mesmo. É por isso que o consumidor cansa, né? Exatamente. Nesse caso, o cidadão. Danada. E aí eu escolhi trazer, como eu disse inicialmente,
Pois não, cadê o Celso? A gente não tá ouvindo? Agora sim. Oi, tá me ouvindo? Oi, agora Celso, sim. Pode falar. Então, deixa eu fazer um adendo aí para que vocês tenham conhecimento. Todos os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, entre elas prestação de serviço e fornecimento de produto. Então, os órgãos públicos estão sim enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, isso está muito claro na lei, e o Detran é obrigado a prestar serviço de qualidade e eficiência. E nesse caso aqui, aquele princípio, né, da informação clara e precisa, ele acabou então não sendo obedecido, até porque ele teve o documento reprovado e o que ele dizia? Eles não explicavam para ele o porquê dessa reprovação, o que ele tinha que fazer para se adequar para que eles pudessem liberar. E estava tendo prejuízo. 30 dias com o caminhão parado, tentando trabalhar com o veículo, não conseguia, porque não podia regularizar a situação. Entrou em contato com a gente, eu fiz contato com o Detran. Algumas decisões judiciais acabam afastando o CDC do Detran por conta do poder de polícia dele, mas entrando em contato com o Detran, horas depois do nosso contato, chegou esse vídeo no nosso WhatsApp. Vamos assistir. Vamos ver. Estou passando aqui para agradecer o repórter Kleber Luiz, da Patrulha do Consumidor. A gente estava com um problema no Detran a respeito de um documento da carreta. A gente não conseguia resolver de nenhuma forma. E eu liguei aí para a Rede Record e eles me deram todo o suporte necessário, toda a assistência aí e me ajudou a resolver. Então, assim, estou passando aqui para expressar a minha gratidão a esse jornalismo, a essa TV maravilhosa. Muito obrigado, fica com Deus. E o que de mais... maneira rápida, né? Não, e o que mais chamou a atenção é que reprovavam, e aí o que deixou a gente, eles não passaram para a gente essa informação, mas eles reprovavam porque dizia que havia pendência na documentação que foi encaminhada. Após o nosso contato, eles simplesmente liberaram o documento para ele não precisou refazer nada, ou seja, há 30 dias esperando, eles alegavam que havia irregularidade. Mas a gente não encontrou essa regularidade. Ter feito isso antes, né? Exatamente. Muitas vezes é uma falta de informação e um descaso também com o consumidor. Kleber, fala mais uma vez com o Celso para a gente se despedir. Já agradecer aqui, dessa participação tão importante. Agradecer porque a gente pretende contar muito com o seu apoio, viu, Celso? Não, pode contar comigo, eu vou estar à disposição o tempo todo para que a gente possa trabalhar em conjunto aí. E as coisas que o Kleber tiver dificuldade, eu já combinei com ele, tiver dificuldade de resolver, não custa nada eu ir até a região aí para a gente fazer valer o direito do consumidor. Eu que agradeço e obrigado, inclusive, né, por permitir que a gente utilize essa marca tão forte que é a Patrulha do Consumidor aqui para a nossa região também, para que a gente possa fazer juntos o melhor para o nosso telespectador. Muito obrigado, Celso. Obrigada, Celso. Gratidão Deus aí pela parceria. Vocês, viu? Amém. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Clebinho, então vamos lá, porque aproveitando essa participação de peso, porque a gente já tem força e agora muito mais, porque casos mais delicados, mais complexos, serão encaminhados também para o Celso Russomano. O telefone do nosso WhatsApp vai aparecer na tela nesse momento e o Kleber vai fazer um apelo para todos vocês. Você que está com algum problema, qualquer dificuldade, explica quem que pode mandar aqui os casos, Kleber. Você pode, como o Celso mesmo disse, né, serviço público também está enquadrado pelo Código de Defesa do Consumidor. Algumas situações não, como no caso do Detran, boa parte dos serviços enquadra-se pelo CDC. Algumas decisões judiciais afastam questões de multa, questões administrativas, onde o Detran trabalha como poder de polícia, fiscalizador, nesse caso, mas a gente pode também te orientar e encaminhar para quem for necessário, né? Tem alguma dúvida, encaminhe para a gente, se não for o caso, a gente vai encaminhar para quem puder te ajudar, mas é aquilo, né? Você comprou qualquer produto, veio com defeito, não estão querendo fazer valer a garantia, pode entrar em contato com a gente, usuário de serviço público, como eu disse, concessionário de água, de energia elétrica, transporte coletivo também. Então, assim, comprou alguma coisa, houve uma relação de consumo, não está conseguindo resolver esse problema que surgiu, pode entrar com a gente aqui em contato. Como a gente disse, nós vamos buscar a solução. Não conseguindo, aí a gente manda para o Celso Russomano também, que está com a gente. Quero mais uma vez aqui agradecer essa parceria e ele por ter se colocado à disposição aqui também. Olha, e que parceria, né? Pra gente aqui é um prazer, é uma gratidão. Amigo, eu tenho certeza que vai ser um finalzinho de ano agora pra gente, de muito trabalho pra você,
para a nossa equipe também. Estaremos juntos aqui nessa nova empreitada. O telefone está na tela, que é o 17 99618 8829. Com qualquer problema que você tiver, você sabe que você pode aqui contar com a nossa participação. A gente vai até você, o Kleber vai até você, encaminha aqui a sua história, o seu caso, conte direitinho, não precisa ser somente aqui de Rio Preto, não é? Exatamente, toda a nossa região, nós temos uma área de 200 cidades, pode fazer contato com a gente, o que a gente puder resolver à distância a gente vai ajudar, se for o caso a gente vai até a região também, para a gente poder ajudar você. Pode contar com a gente, pode contar com a Patrulha do Consumidor aqui para nossa região agora também. Ó, e para a gente trazer um spoilerzinho, já tem um caso preparado por você, que a gente vai acompanhar no nosso próximo Patrulha do Consumidor. O que é? Conta rapidinho. Nós temos o caso de uma senhora, uma idosa, que está com problema por conta de um tratamento odontológico. Ela já procurou o PROCON, Justiça. Primeiro ela queria a solução para o caso dela, como ela não conseguiu com um profissional, ela queria pelo menos o prontuário para que ela pudesse procurar um outro dentista. E até isso ele negou para que ela não fosse fazer o tratamento com outro profissional. Nós entramos em contato, conseguimos o prontuário para ela, agora o restante da história só semana que vem para você saber. Então tá bom, semana que vem, na nossa Patrulha do Consumidor, aqui no nosso Balanço Geral, com o Kleber Luiz e com o apoio também do nosso Celso Russomano. Amigo, obrigada. Mais uma vez, obrigado. Boa sorte, um abraço pra bom nós. Trabalho para você. E vai ter trabalho esse ano, hein? Esse foi o nosso Patrulha do Consumidor.